Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo sobre o agronegócio e as leis também que envolvem o agro. Hoje a gente tem o prazer de receber a Tânia Silva, que é advogada especialista em agroambiental, e também o José de Moraes Neto, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental, também é advogado especialista em agronegócio. E a gente vai falar de um assunto que, pelo nome, parece um pouco burocrático, mas não é importante que você entenda mais sobre ele, que é a moratória da soja, que foi suspensa essa semana, né, pelo CAD. Explica pra gente, Tânia, o que é essa moratória da soja? Agora, pode-se comprar de, por exemplo, produtores que não estão legais ou que desmatam? É isso que significa? Vamos lá. A moratória da soja, ela é um acordo realizado entre entidades e com a participação também, que assina esse acordo, de diversas ONGs ambientalistas. Então, a gente tem diversas associações vinculadas à produção de escoamento de grãos, indústria da área de óleos, a Biove. Então, assim, é um conglomerado bem grande de diversas entidades que assinaram esse acordo. E esse acordo, salvo engano, ele é datado de 2006. 2006. Ele é bastante antigo. Só que ele trouxe um marco que a partir de 22 de julho de 2008, que é uma data que a gente tem ali como um marco legal do nosso Código Florestal para a questão de desmatamento, a partir desta data não pode mais quem assinou esse pacto, né, comprar produtos que sejam oriundos de áreas da Amazônia Legal. É importante deixar bem claro que o pacto ele abrange a Amazônia Legal e que tenha sido fruto de áreas que tenha ocorrido algum tipo de desmatamento. E aí independe, o que é o ponto mais grave desse acordo? É que independe que o desmatamento tenha sido legal ou ilegal. Desmatou a partir de 22 de julho de 2008, eles não compram a produção desses imóveis. Se a área foi aberta antes, eles podem comprar. Mas com essa suspensão, Moraes, abriu-se a porteira? Como que fica? Isso é ruim para o futuro do meio ambiente? Não, na verdade eu não vejo isso como uma questão ruim. Na verdade, hoje nós estamos vivendo uma realidade do endividamento muito grande do produtor rural, né? Várias restrições ambientais, mas focando aqui na questão da moratória. Na verdade, ela sempre sempre sofreu uma crítica muito grande na seguinte situação. 2008 para cá, eles atingiram até os produtores que legalmente, ou seja, o produtor foi no órgão ambiental, solicitou a licença ou autorização para desmatamento, começou a empreender e depois agora ele não poderia comercializar a sua produção. Qual que seria a principal crítica? É a formação de cartéis, porque grandes produtores, né, grandes empresários industriais rurais, que eles já teriam a área dele ali já antropizada ou adquiriram áreas antropizadas antes de 2008, agora eles estão impedindo novos produtores, com isso impedindo a concorrência, impedindo o aumento da produção. E isso, na verdade, penaliza o agronegócio, penaliza o país, né? E eu acho que isso não justifica, porque isso, inclusive, foi os principais proponentes, né, Tânia? Eu acho que foram mecanismos e entidades internacionais. Greenpeace. Ou seja, e os países, principalmente que foi da União Europeia, eles querendo impedir, na verdade, o avanço da produção, do fornecimento de alimentos do Brasil para a área deles, né? Ou seja, eles não protegem o meio ambiente e exigem agora que nós não possamos. E aí nós estamos ainda falando um negócio. Então quer dizer que os nossos técnicos ambientais, que os nossos analistas ambientais, que a nossa legislação ambiental, que é a mais restritiva do mundo, ela não é suficiente para garantir que aquela área, que aquela produção seja sustentável. Vamos diferenciar. Sustentabilidade não pode ser barreira, ou ela não é a mesma coisa de impedir a produção. E já existia também um movimento, a ProSoja Mato Grosso chegou a denunciar, se não me engano, no ano passado, a CAD, né, a moratória da soja. Isso influenciou também para que derrubassem?
As entidades que representam o as agro. entidades se uniram, se fortaleceram para tentar rever essa questão. Porque imagina, quando a gente fala do bioma Amazônia Legal, e ali a gente tem vários estados, não é só o estado do Amazonas, a gente tem Mato Grosso, tem Pará, tem outros estados. Então são várias áreas. E ali o nosso Código Florestal já impõe que a área de reserva legal tem que ser 80%. Então você, em tese, só pode abrir, desde que também não seja APP, 20% dessa área. Então, você não pode produzir em quase nada da propriedade. E aí vem um acordo com essa travestido, né, de uma exigência do ponto de vista de sustentabilidade ambiental. E isso da União Europeia. E a União Europeia nem é um dos principais compradores de grão do Brasil, que hoje o principal comprador de grão do Brasil é isso, justamente. Então, assim, não é um mercado que tem um poder, assim, tão grande. De escolher, quero um grão. E nós temos, eu tô comprando. E, assim, eles já abriram as áreas todas deles, então por que eles não vão investir em recuperar as áreas deles, ao invés de impor um rigor tão grande, sendo que nós já possuímos uma legislação extremamente rigorosa. Já tem a previsão legal de proteção de 80%. Né? O Brasil, se nós aumentarmos em 2, salvo engano, eu vi uma pesquisa da Embrapa, acho que 3% da área agricultável, não é da área protegida, da área indígena, da área que pode ser agricultável. Se nós aumentarmos 3%, nós vamos nos tornar os maiores produtores. Isso vai afetar o quê? A União Europeia. Vai afetar o quê? A China. Então, assim, essas restrições, elas, na minha opinião, e eu acho na opinião de grande parte, até de juristas ou dos produtores, é meramente econômica, não tem nada ambiental. Não, eu ia falar justamente isso. Se a moratória for suspensa definitivamente, como fica o nosso Estado no poder de negociação, de abertura, inclusive, de negociação? O que isso traz também de benefício, já que a gente não faz parte da Amazônia Legal? O que isso traz de benefício para Goiás? Tá. Antes de te responder em relação aos benefícios, olha para você ver, a gente não faz parte, mas já estava avançando essas regras e já estava havendo cobrança aqui em Goiás. Então você vê assim, a Comigo não estava recebendo já a soja, estava recusando receber soja de produtor que tinha aberto irregularmente as áreas. Então isso daí estava crescendo. Para a gente, se olhar pelo ponto de vista, qual que foi o fundamento que eles utilizaram, né? Que teve a criação de cartéis e os produtores daquela região estavam sendo prejudicados em detrimento de outras regiões. Se olhar somente por essa ótica, em tese, pode ser que haja que prejudique. Porque, em tese, nós estávamos tendo mais mercado. Então pode fechar as portas com alguns mercados. Não fechar, vai aumentar a competitividade. Mas com a China, sim, por exemplo, não. Outros produtores poderem acessar aquele mercado. E é interessante porque, assim, a gente tem que tomar muito cuidado ao analisar, porque a gente acaba que não conhece, são coisas muito complexas, são instituições, interesses dos mais diversos, interesses internacionais, e às vezes chega num formato, mas o objetivo é outro, né? Põe toda uma justificativa, mas aquele não é o objetivo. Mas, de um modo geral, isso é importante, porque, na verdade, aqui pra gente em Goiás, estava começando a avançar para cá. Então, isso poderia acontecer aqui. E a gente está aqui hoje num estado que eu considero como modelo. Agrícola, né? Eu atuo em vários estados. E o José de Moraes sabe, assim, o nível que a gente está aqui hoje, devido aos mecanismos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente implantou, hoje a gente consegue... fiscaliza, reduziu o desmatamento, o único bioma assim, que teve uma redução de desmatamento. O Cerrado aumentou o desmatamento, mas aqui em Goiás ele reduziu. Então, somos exemplos. Somos exemplos. Então, assim, a fiscalização funciona e, além de fiscalizar, ele faz o que eu entendo que é o mais relevante. Porque as políticas públicas, elas têm que estar correlacionadas. Não basta só fiscalizar e penalizar. Você também tem que dar os instrumentos para essa pessoa se regularizar. Então, o Estado de Goiás trouxe os mecanismos, trouxe os sistemas, está colocando mais pessoal. Ainda tem que avançar em alguns pontos, mas, no geral, está excelente. Porque quando a gente vai para nível federal,
Quando você vai para nível de IBAMA, que você vai discutir um processo ali, buscar regularizar, desembargar uma área, não acontece igual está acontecendo aqui. Goiás não, o Brasil já existem vários mecanismos de proteção que impediria, que realmente seriam efetivos para o ganho ambiental, para a sustentabilidade. Nós temos o mecanismo de rastreabilidade, ou seja, nós temos como saber que aquele grão que está saindo ali do porto, ele veio de uma área que não está embargada, que ele veio de uma área que não teve um desmatamento irregular. Então nós temos como fazer toda essa rastreabilidade. Como a Tânia mencionou, apesar dessa suspensão, nós temos que ver a realidade. Por quê? A suspensão foi no Brasil, as empresas não podem. Só que se as empresas não tiverem o mercado para consumir ali, por exemplo, na Europa, se a Europa mantiver isso, não vai adiantar que as empresas, as indústrias não vão poder adquirir, né, consumir buscar esses produtos para levar para o consumo ali da União Europeia. Mas quando a gente, né, traz esse olhar para quem compra, importa o nosso grão, os países que importam. Claro, os dois maiores, não foi uma exigência deles, ou seja, parece que a preocupação nem é tanto com eles, que é a China e os Estados Unidos. Mas a gente não vende só para eles. A perda desse selo verde, e inclusive a gente sabe que tem produtores que buscam essa certificação até para ter um diferencial na exportação do produto, um diferencial desse produto a nível internacional, isso pode prejudicar? Pode sim, pode prejudicar. E uma das principais críticas que a gente tem escutado é em relação que esse era uma boa propaganda, algo bem positivo que tinha para se mostrar na COP30, né, que vai acontecer no bioma amazônico, na Amazônia Legal, em Belém. E aí a nível de imprensa, isso está sendo muito levantado como algo negativo ter ocorrido essa suspensão e a gente, em tese, não poder mostrar que existe esse formato. Mas é uma excelente oportunidade também para informar, aproveitar que a COP vai estar aqui, vai ter representantes de diversos estados, representantes de instituições, né, de empresas também internacionais, e mostrar o que a gente possui, porque as pessoas desconhecem também a legislação brasileira. É isso que você sempre fala, né? Isso, então assim, a gente tem que mostrar, a gente tem que vender bem, sem essa propaganda que a Tânia falou, é possível mostrar o modelo do agronegócio brasileiro? Mostrar que o produtor, ele se preocupa sim, porque ele é o mais afetado. Se não tem água, por exemplo, como que ele vai produzir? Se não tem a área verde, como que a produção dele vai conseguir fazer, né, a rotação da produção e vai conseguir produzir ali num solo Cefécio? Então, é possível mostrar esse modelo que o produtor já segue no Brasil sem precisar do selo, de uma certificação, de uma imposição, por exemplo, europeia? Eu vejo que o principal foco que nós temos que ter é que o governo tem que passar a enxergar a nossa pecuária, a nossa agricultura, como realmente o que ela é, né? É a mola, é o impulsionador da nossa economia. Nós temos que mostrar, parar de apenas divulgar as áreas desmatadas. Se a gente parar para pegar, tem por vezes mencionam, né? São desmatados tantos 1.000 hectares por hora na Amazônia. Se nós pegarmos, desde a primeira vez que começou a sair isso, até hoje, pegar quantas horas e quantos hectares, 1.000 hectares que eles falam que foram desmatados, na verdade a Amazônia já teria acabado. Então eu acho que é esse tipo de informação, tem que chegar uma informação real, uma informação verídica. Não é que não há desmatamento, não é que há desmatamento irregular, mas nós temos que regularizar de forma a regularização fundiária para poder penalizar. E quando você menciona, Nayara, sobre a questão dos países, os Estados Unidos e a China, porém, a maioria das trades estão na Europa. Então, elas são reguladas pelo mercado europeu, pela União Europeia. Então, apesar do Brasil, de repente, não exigir, suspendeu essa moratória da soja, né? Não exigir essas restrições. Estados Unidos não, a China não, mas quando eu vou mandar para a China, no mínimo eu passo por bancos
europeus. Então... Você precisa dessa certificação para ter a aprovação de crédito, de tudo. Muito então, assim, discutível, de investimentos também. Existem... Muito maior o nós leque temos uma ali. polêmica aí, né? Que teve uma recente decisão do STF falando que algumas legislações, até por questão de mineração, né? Que não se aplicam as restrições internacionais aqui. Não, claro, aqui não, existem mas o dinheiro daqui, o produto daqui passa por lá, né? Passa por lá. Então, se eu for vender para a China, eu não consigo. Estão tentando alguns mecanismos, mas eu não vendo daqui para a China. Eu vendo para uma trade que está sediada ali Reino Unido, França. Entendi. Né? Tem que passar por lá. Tem. Tem que fazer um caminho. E o banco não pode aportar recursos para o produtor sabendo disso. Como a gente já, em outras conversas, o banco hoje ele tem um monitoramento, porque se ele emprestar dinheiro, né, fomentar e de repente o produtor causar um dano, ele pode ser responsabilizado também. Mesmo ele não, aquele recurso não ter sido entregue ou não ter sido solicitado para um desmatamento, mas sim para uma produção. Então tá aí a explicação para quem pergunta por que a gente precisa de que outros países criem legislações para a gente. Como se o Brasil não tivesse a capacidade de criar suas próprias legislações e cuidar da sua própria terra, né? Então, aí que vem o entendimento, é porque o buraco é muito maior, né? O caminho, na verdade, é muito maior para uma exportação. As relações, elas são complexas, né? Não são tão simples, igual eu mencionei. Nem tudo que a gente vê é só aquilo ali, né? É o iceberg. Por debaixo da pontinha tem muita coisa ali embaixo, que às vezes a gente desconhece e que muitas vezes é o que de fato influencia, né? Os acontecimentos e os desdobramentos. É porque é uma discussão muito ampla, né? E claro que, apesar de pensar em Amazônia Legal, afeta Goiás, como você disse, Tânia, né? O que é discutido a nível de Brasil, quando se refere à produção, também afeta o nosso estado, porque somos um dos maiores produtores, né? Justamente. Ali colado com Mato Grosso, por exemplo, Goiás e Mato Grosso, entre os maiores. É claro que discussões como essas vão afetar Goiás. O que eu ia mencionar é o seguinte, por vezes eu vejo que as legislações ambientais, as normas, os regramentos e as exigências ambientais são feitas ali dentro de um gabinete, dentro de ar-condicionado, ou seja, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho um encanamento, a água está chegando, a comida chega fácil, que é só eu pedir no aplicativo. Na roça é diferente. Na roça é diferente. Então, assim, o produtor sabe, eu acho que o produtor, nós temos que trazer, e o produtor tem que enxergar isso. Ele não pode ficar preocupado ali só com acordar, produzir, dormir, que é o que ele quer, cuidar da sua terra. Ele tem que vir para a mesa de debate e apresentar, olha, gente, eu acordo 3 horas da manhã, eu fico no sol, olha aqui, se a gente parar para pensar, se a gente vê um produtor raiz, né, Tânia? Fazer um merchan do podcast da Tânia também, que é Raiz do Agro, excelente. O produtor rural raiz que a gente vê, ele tá com a pele rachada. Às vezes ele é uma pessoa de 30 anos, ele tá com a apresentação de 40, 50 anos. Né? Ou seja, e aí vem um técnico, um advogado, né? Não vou generalizar, e dentro de um ar-condicionado, né? Com creme na mão, com celular, com um tablet na mão, com todos os mecanismos, usufruindo de todos os benefícios da produção e cria regra que dificulta ao produtor. Então, acho que é aí que nós temos que parar o discurso e procurar uma sustentabilidade da produção e garantir, igual na moratória da soja, que nós que suspender essas exigências, restringir o que foi legal, mas permitir que seja feita a produção. E mostrar que o Brasil sabe, sim, legislar a favor, né? Do país, e não precisa só não precisa de outros países que ditem, claro, que a gente sabe dos acordos comerciais, mas precisa que outros países ditem as regras aqui. Bom, Tânia, muito obrigada por esse bate-papo. Pelo convite. Moraes também. É uma honra estar aqui agregando e falando sobre esses temas, trazendo novos olhares, não necessariamente significa que a gente está certo, mas é mais um ponto de vista que é importante. As várias formas e olhares e debates, né? isso, com certeza. E um assunto quente, que é a moratória da soja.
Obrigada, Moraes. Eu que agradeço. É sempre bom discutir, né, trazer posicionamentos e trazer informações para o produtor, né? Eu sou um fã de carteirinha do produtor rural, né? Gostaria de ter o dom de ser um produtor Eu rural. também gostaria de ser uma produtora rural. Mas Eu acho que você não gostaria de ser produtora, não. Eu né? gostaria que alguém cuidasse da fazenda por mim também. Então, assim, porque o produtor não é fácil. Eu queria ter esse dom. Eu não tenho esse dom, infelizmente, mas por isso que eu acho que eu me enviesei para esse lado do direito ambiental. Da defesa, mas né? na defesa dele. Participar de alguma forma, E né? não apenas Igual buscar eu. penalizar e prejudicar. E eu vejo que a Tânia também tem, né? A Tânia faz parte da comissão também, ela é membro atuante. Então eu vejo, assim, é um prazer estar sentado a uma mesa com uma pessoa tão qualificada como a Tânia. Prazer Obrigada, é nosso. gente. Estamos no agro sem estar efetivamente com a terra, não, com as mãos na terra, mas eles na defesa, eu na informação, mostrando o que tem, né, o que o produtor passa, o que o produtor precisa, o que ele enfrenta e o que tem de bônus e ônus também de ser um produtor rural no Brasil. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada. E no próximo episódio, a discussão vai ser a COP30. A Tânia e o Moraes já falaram um pouquinho, né, da COP30 que acontece em Belém do Pará, de 10 a 21 de novembro. E o nosso próximo episódio é sobre esse assunto. Até lá!